Olá, crianças, espero que vocês estejam bem. Estejam acessando o site da escola, fazendo todas as atividades. Tanto eu como a tia Silvana, a tia Tayane, estamos com muita saudade de vocês. A nossa videoaula hoje vai ser para reforçar alguns conteúdos que nós estudamos. Vamos lá? O primeiro conteúdo é sobre adjetivos, que são características dadas aos personagens. Nós podemos perceber esses adjetivos aparecendo na situação inicial, quando os personagens são apresentados ao leitor. E aí eu coloquei alguns exemplos. Ela deu à luz uma menina de cabelos bem pretos, pele branca e face rosada. Essas três palavras, elas vêm com a finalidade de dar o quê? Dar qualidades à Branca de Neve. Então, eles são adjetivos, porque eles estão descrevendo como ela é. Outro exemplo também é o seguinte, ó. Mas quando nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Aqui nós temos uma qualidade, né, que a rainha era muito bonita. No entanto, nós temos três defeitos, que era ser vaidosa demais, invejosa e cruel. Essas palavras aqui também são adjetivos, porque estão dando características à rainha má. Porque o adjetivo ele vem, né, com a intenção, com o objetivo de dar características, sendo qualidades ou defeitos ao personagem. Continuando aqui, observamos que as narrativas dos contos de fadas, os personagens têm características típicas que nos possibilitam realizar uma leitura do papel que esse personagem assume no conto. Quer dizer, através dos adjetivos dados ao personagem, eu tenho como saber a função desse personagem. E aí eu coloquei três exemplos. A ingênua e linda princesa, que é Branca de Neve, né, gente? Quando eu falo a ingênua e linda princesa, eu já sei que ela vai ser a heroína da história, que por ela ser muito inocente, ela vai acreditar e vai sofrer muitas maldades até o final do conto de fadas. Agora, quando eu leio A Bela e Malvada Rainha, automaticamente eu já concluí que ela será a vilã da história. Será ela que vai criar vários conflitos, vários obstáculos para que a Branca de Neve tenha o seu final feliz. Já o príncipe, eu tenho a qualidade de que ele é belo, é a beleza dele. Mas a função do texto, como ele aparece no final, é ajudar Branca de Neve a vencer o obstáculo maior da história. É vencer aquele sono, aquele feitiço da Rainha Má. E assim ele está ajudando a nossa heroína a conseguir ter o final feliz que todo conto de fadas possui. Agora nós vamos falar de comparação. Outro ponto que veremos será a comparação dos personagens, alguns termos, né? As relações entre as palavras, como por exemplo, eu coloquei o exemplo aqui, ó. A princesa é tão cheirosa como flor. A flor é o que, gente? Cheirosa, isso aí. E a princesa também é cheirosa. O que eles têm em comum? Isso, o adjetivo, a qualidade de serem cheirosas. Se elas têm algo em comum, uma característica comum, eu posso então realizar a comparação. O mesmo exemplo eu posso usar o seguinte: Pedro é tão forte como um urso. Pedro é o quê? Forte. E o urso também é forte. O que eles têm em comum? Qual a qualidade que eles têm em comum? É a qualidade de serem fortes, né? A força. Então, como eles têm algo em comum, eu posso realizar essa comparação, utilizando os termos como tão e como.
Agora, nós vamos abrir o livro na página 94. Vamos lá? No exercício número 1, está falando o seguinte, ó. Observe os nomes a seguir e explique o que você percebeu. Nós temos aqui 3 colunas. A primeira coluna está em quê? Letra bastão. Rapunzel, Cinderela, João e Maria. Todos escritos em letra bastão e todas as letras são maiúsculas. Já na segunda coluna, são os mesmos nomes, também estão em letra bastão, só que existe uma diferença, ó. Nós estamos iniciando com letra maiúscula e as demais letras são minúsculas. Por quê? O nome próprio começa com letra maiúscula, nome dos personagens, não é isso? Agora, já na terceira coluna, nós também temos letras maiúsculas e minúsculas, só que nós estamos utilizando a letra cursiva, que é a letrinha que vocês estão fazendo as atividades. Então, essa diferenciação entre as 3 colunas. Agora, vamos lá. No número 2, vamos leia a lista de personagens, que está aqui, ó, do conto Branca de Neve e depois ao lado copie a lista com letra cursiva. Aí eu vou ler Branca de Neve. Nessa linhazinha aqui vocês vão copiar, só que com letrinha cursiva, ó, igualzinho essas daqui. Ó. A mesma coisa vocês vão fazer com Príncipe Encantado, Rainha Má, Caçador e Anões. Vocês vão copiar todos esses nomes nessas linhas em letrinha cursiva. Continuando no atividade 3, está assim. Agora pensando nos personagens da questão anterior, que é Branca de Neve, Príncipe Encantado, anões, escreva palavras que sirvam para indicar qualidades ou defeitos de cada um. Quer dizer, vocês vão escrever adjetivos para esses nomes. Um exemplo, Branca de Neve. Quais são os adjetivos dados a ela? Ela é linda, ingênua, que mais? Bondosa. E aí você vai escrever aqui, Branca de Neve, e escolher a qualidade que você deseja a ela. A mesma coisa você vai fazer com a rainha, né? Qual é a característica da rainha? Ela era bonita, cruel, invejosa. Você vai escrever aqui Rainha Má e ao lado você vai colocar as características dadas a ela. Isso vai acontecer com todos os personagens, tá? Da atividade 2, que nós vimos anteriormente. Vamos à página 95, questão 4. Nos contos de fadas aparecem palavras que indicam as qualidades do herói ou da heroína e os defeitos da vilã ou do vilão. Na letrinha A, leia palavras desse tipo no quadro abaixo, que são esses daqui, ó. Tá vendo? A primeira, delicada. Segunda, invejosa. Terceira, arrogante. Quarta, bela. A quinta, bondosa. A sexta, feia. A sétima, malvada. E a oitava, encantadora. Depois de realizada a leitura, nós vamos para a letrinha B, com letra cursiva, tá, gente? Vamos escrever com letrinha cursiva, tá? Escreva no quadro as qualidades que você considera adequadas para a heroína ou a vilã. Por exemplo, a heroína pode ser delicada? Sim, ela pode ser delicada. Aí vocês vão escrever aqui embaixo, ó, delicada em letrinha cursiva. Ao lado nós temos outro adjetivo, invejosa. Será que a nossa heroína pode ser invejosa? Eu acho que não, né? E a vilã, ela pode ser invejosa? Sim, ela pode. Então, eu vou escrever aqui, invejosa em letrinha cursiva. Vocês vão fazer isso com todos os adjetivos da letrinha A. Vão dividir em características da heroína e características da vilã, tá certo?
Na questão 5, está assim: se você fosse inventar um herói para um conto de fadas, qual das palavras abaixo você usaria para descrever suas características? Circule, quer dizer, envolva as palavras escolhidas. Aí nós temos malvado, generoso, peioso, valente, orgulhoso, belo, medroso e destemido. E aí vocês vão escolher qual característica vocês querem que o seu herói tenha. Escolhendo, vocês vão automaticamente fazer o quê? Circular, não é isso? Em volta desse adjetivo. Na página 96, na sexta questão está assim: escreva outras características que você considera importantes para um herói ou para uma heroína. Nós já vimos algumas outras qualidades que vocês circularam, não é isso? Mas vocês querem que o seu herói seja inteligente, que a sua heroína seja bondosa, seja caridosa, seja feliz. Então, vocês vão colocar as características que vocês desejam para os seus personagens, os seus heróis, aqui na letrinha, aqui no número 6, tá bom? Na questão 7, está assim: vocês já sabem como vai ser o herói de vocês, as características todas certas. Agora vocês têm que pensar, vocês vão pensar no tipo de vilão que o herói de vocês vai enfrentar. Como ele vai ser? Vocês vão escrever as características desse adversário. Esse vilão vai ser malvado, vai ser feioso, vai ser fedorento. Vocês vão escolher os adjetivos que você deseja, né, que eles possuam e vão escrever aqui. Continuando na questão 8, nos contos de fadas, além de palavras que caracterizam os personagens, os adjetivos, podemos encontrar comparações para realçar essas qualidades ou os defeitos. Aí tem um trecho aqui do conto Branca de Neve. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram 3 gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou: pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como o ébano. Quando ela faz essa comparação, a gente tem que ver termos que eles têm iguais, não é isso? Adjetivos iguais às comparações, para que haja comparação. Ela queria que a menina fosse branquinha como a neve, porque a neve é branquinha, não é isso? Então, como elas têm adjetivos parecidos, eu posso fazer a comparação. Corada como sangue, que as bochechinhas fossem vermelhinhas como o quê? Como sangue. Então, como eles têm qualidades semelhantes, ela também pode utilizar uma comparação. E o último exemplo que ela fala é que os cabelos, né, fossem negros como o ébano. Ébano é uma madeira bem escura, né? Ela é negra. Então, ela queria que a menina fosse com o cabelo bem pretinho. Como elas têm, tanto o ébano e o cabelo da Branca de Neve têm qualidades iguais, que são a cor negra, elas podem, então, pode ser realizada a comparação entre essas duas palavras. A partir dessa ideia, né, pensando nessa comparação, complete as expressões abaixo. Aí temos a letrinha A. A princesa era tão bela como... Bom, eu já sei que a princesa era bela. Agora vocês têm que encontrar uma coisa mais bonita, né, que seja tão bela quanto a princesa. Depois de escolher essa palavra, né, vocês vão colocar ali. A princesa era tão bela como o quê? Vocês vão escrever ali e fazer essa comparação. Na letrinha B, tá assim: a bruxa era tão fedida como... O que é tão fedida, gente? Que tem um mau cheiro. Vocês vão lembrar qual é a palavrinha que tem esse adjetivo e vão colocar aqui para realizar essa comparação. Pensem bem para que a frase tenha sentido, tá certo? Agora nós vamos falar sobre fala dos personagens.
Os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita, principalmente nos textos, pois a maneira onde são postos nos dão a ideia de como os personagens estavam se sentindo ou o que estavam pensando. Confira aqui alguma função desses sinais. Aí nós temos o primeiro sinal, que é o quê? O ponto de interrogação. Quando eu uso esse ponto de interrogação, gente, eu estou querendo fazer o quê? Uma pergunta. Quando eu quero escrever uma pergunta no papel, para eu automaticamente conhecer como pergunta, eu vou utilizar o quê? Ó? Esse ponto de interrogação. Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó. Qual é o seu nome? Olha o pontinho aqui de interrogação. Quando eu bato o olho nele, eu já sei que é o quê? Uma pergunta. O segundo ponto que aparece é o ponto final. Esse ponto final serve para indicar o final de uma frase. Aí, ó, tá o exemplo aqui. Meu nome é Branca de Neve. Como ela não tinha mais nada o que responder, nós terminamos aqui com um pontinho final, finalizando a sua frase, a sua fala. O terceiro pontinho que aparece é o ponto de exclamação, que vai indicar alegria, espanto, irritação, medo, tristeza e também admiração. Olha o exemplo que está aqui, ó. Que princesa linda! Pois é, eles utilizaram esse ponto de exclamação para mostrar a admiração que os anões tinham referente à beleza de Branca de Neve. Depois nós temos o quê? Os dois pontos, aqui os dois pontinhos. Indica a fala de uma personagem, um diálogo, uma citação ou uma enumeração. Aí eu coloquei assim, ó. Então a rainha má olhou para a princesa e disse, olha aqui os dois pontinhos aqui. Depois desses dois pontinhos, nós vamos encontrar o travessão. Por quê? Porque esse travessão vai indicar a fala da personagem. Aí eu coloquei assim, ó. Minha linda jovem princesa, você gosta de maçã? Olha, essa rainha má não perde uma oportunidade, não é isso? Então aqui já está a fala da rainha para poder enganar a Branca de Neve. Tadinha de Branca de Neve. Agora nós vamos fazer os exercícios da página 97, que é as falas das personagens. Vamos reler o trecho do conto Branca de Neve. Como é linda! Olha o ponto de exclamação aqui. Murmuraram em coro. E como deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão, dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos 7 anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Olha aqui, ó, ponto de interrogação. Branca de Neve. Ela não tinha mais nada para falar, o pontinho final, né? Mas como você chegou até aqui, tão longe, no coração da floresta? Como é uma pergunta escrita, tem que ter que ponto. Isso aí, o ponto de interrogação. Branca de Neve contou tudo. Agora nós vamos responder essas questões. Releia a frase. Como se chama? Como se chama? Esse anão está fazendo uma pergunta ou está fazendo, gente, uma exclamação? Quando eu utilizo esse ponto aqui de interrogação, eu faço o quê? Uma pergunta ou uma exclamação? Vamos lá, vamos responder. Na questão número 2, eu tenho a seguinte frase. Como é linda! Olha só, como é linda!
O anão faz uma pergunta ou faz uma exclamação? Observe aqui o pontinho que está sendo utilizado, hein? Na questão número 3, está assim: o ponto de interrogação serve para indicar uma pergunta escrita, para eu escrever uma pergunta ou para eu escrever uma resposta, gente? Vamos lá? Pensando bem para marcar essa resposta aí. Agora, na questão número 4. Vamos lá. O ponto de exclamação. Ele serve para quê? Para expressar sentimentos como raiva, amor, surpresa. Para terminar as frases que escrevemos? Para indicar uma fala mais expressiva na escrita? Ou para indicar uma pergunta? Qual é o papel do ponto de exclamação, gente? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos para a página 103. Isso, virem a página com todo cuidado. Vamos lá? A tia vai ler bem devagar. E aí, quando eu pedir para sublinhar, para grifar, vocês vão passar uma linha embaixo das palavras que a tia pedir. E quando eu pedir para fazer um traço, vocês vão fazer um tracinho assim em pé, ó, tá bom? Vamos lá. A pobre moça. Vamos sublinhar as palavras. A pobre moça. Passa a linha embaixo. A pobre moça. Já sublinharam? A pobre moça. Sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. E aqui nós vamos fazer um traço, ó. Depois do pontinho aqui, nós vamos fazer um traço. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. Eu tenho outro pontinho aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer mais um traço, ó, em pezinho. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar desesperadamente. Depois de desesperadamente, eu tenho um outro pontinho. Vou fazer o quê? Vou fazer um traço. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Vamos sublinhar aqui anãozinho muito esquisito, passando uma linha embaixo de anãozinho muito esquisito. Depois eu tenho outro ponto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um tracinho aqui e aí terminamos. Agora vamos para o segundo trecho, tá certo? Faça um traço onde o professor parar e grife o que o professor solicitar. Vamos lá? De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho o que havia exigido. Vamos fazer um tracinho aqui depois de exigido? Já fizeram o tracinho? Depois de exigido, vamos fazer um tracinho. Cumprindo sua palavra, casou-se. Vamos sublinhar. A bela filha do moleiro. Vamos passar uma linha embaixo. A bela filha do moleiro. Que assim se tornou rainha. Após a palavra rainha, nós vamos fazer um traço. Um ano depois, ela deu à luz uma linda criança. Vamos sublinhar uma linda criança. Vamos passar uma linha embaixo, né? Uma linda criança. Após a palavra criança, nós vamos fazer um traço. Já nem se lembrava mais do misterioso anãozinho. Vamos sublinhar mais uma vez aqui, ó, misterioso anãozinho. Vamos passar uma linha embaixo dessas palavras. Depois de anãozinho, vamos fazer um traço. Mas naquele mesmo dia, a porta se abriu repentinamente e ele entrou.
Terminando aqui, nós vamos fazer um outro traço, tá certo? Depois, está assim pedindo para a gente completar. O ponto final, gente, ele serve para quê o ponto final? O que nós aprendemos que o ponto final serve? Hein? Para que serve o ponto final? Isso aí, ele serve para quê? Para indicar o fim de uma frase. E aí vocês vão escrever para que esse ponto final serve. Em letrinha cursiva, tá? Bem caprichado. Terminando as atividades, né? É uma sugestão que a tia está fazendo, que vocês entrem nesse linkzinho aqui, que tem um joguinho de jogo da memória da pontuação. E aí vocês vão verificar várias pontuações que vocês têm que achar o quê? O par delas. E aí, terminando, vocês ganham o joguinho, tá certo? É um joguinho bem legal, vocês vão gostar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que haja, por favor, escrevam para os nossos e-mails que nós iremos responder. Também peço que as crianças façam, né, os exercícios com bastante atenção. Não deixe de acessar ao site da escola. Capriche nas atividades. A tia está com muita saudade de cada um de vocês, assim como a tia Tayane e a tia Silvana. E qualquer coisa, qualquer dúvida mesmo, mandem lá para o nosso e-mail, tá bom? Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau!